Hoje nós vamos preparar esse pãozinho aqui para o lanchinho da tarde. É perfeito, as crianças adoram. Então, vamos lá para a cozinha? Para fazer esse pão é tudo muito simples, ele é bem parecido com aquele primeiro vídeo do pão que eu fiz no canal. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 900 ml de água, que eu já coloquei aqui dentro da bacia, água morna, porque aí ela reage mais rápido com o fermento. E esse meu copo aqui, ele tem exatamente 300 ml, então eu uso 3 copos dele para água e meio copo dele, ou seja, 150 ml de óleo. Eu tô usando aqui o óleo de girassol. E agora eu vou acrescentar 3 colheres bem cheias de açúcar. Pode ser qualquer tipo de açúcar. Eu tô usando aqui o açúcar mascavo, pode ser inclusive até melado ou mel, qualquer tipo de açúcar. 3 colheres bem cheias. Logo depois do açúcar eu gosto de colocar o fermento, que eu tô usando aqui o fermento granulado, fermento biológico, uma colher bem cheia também. E por último eu vou colocar o sal. Quando eu colocar o sal, eu tomo cuidado para não colocar onde está o fermento. Então eu coloco bem na beiradinha, para ele não ficar muito perto do fermento, porque não faz bem o sal com o fermento, o fermento combina melhor com o açúcar. E agora então eu vou acrescentar a farinha. Eu tenho aqui 5 xícaras de farinha integral e, para ser sincera com vocês, eu comprei um saco de farinha integral e eu não gostei, mas eu vou usar assim mesmo. Então, qualquer tipo de farinha integral que você tiver vai dar certo. Eu coloquei então 5 xícaras de farinha integral aqui e eu vou mexer bem e vou mostrar para vocês como que é que vai ficar. Eu gosto que fique uma massa já bem seca. Então, dependendo da farinha, é o que eu falei, essa daqui eu vou usar 5 xícaras. No primeiro vídeo que eu fiz eu usei 7, mas era outro tipo de farinha. Então, olha aí que tipo de farinha você tem para ficar exatamente nessa textura aqui. Depois que a massa já ficou bem seca, então, com a farinha integral, ela já tá bem dura para mexer com a colher. Agora eu vou acrescentar a farinha branca. Então, eu tenho aqui 3 xícaras de farinha branca e eu vou acrescentando aos poucos para não ficar difícil de mexer. Agora que eu já coloquei as 3 xícaras de farinha branca, a massa fica bem pesada, é bem difícil mexer com a colher. E agora então é o ponto que a gente tem para meter a mão na massa. Eu vou usar mais farinha branca agora pra gente amassar ela. Eu vou colocar um pouco então da farinha aqui em cima, vou apertar, porque assim quando eu virar essa parte que tá com farinha vai ficar para baixo e não vai grudar no balcão. Eu não quero nenhuma massa grudando no meu balcão. Então eu coloquei bastante farinha aqui em cima e vou virar. Com a ajuda da colher a gente vai tirar toda a massa da bacia. Agora que a massa tá aqui, eu também vou usar um pouquinho mais da farinha para colocar em cima dela, porque senão ela vai grudar tudo na nossa mão. Então eu começo a amassar, pegando pelas pontas, pondo pro meio. E aquela farinha que tá embaixo, então, também vai subindo e vai incorporando na massa. Eu usei aproximadamente aqui mais 1 xícara da farinha branca. Prontinho! Depois de bem sovada a massa, ela não tá grudando, mas ela também não tá muito dura. Ela ainda tá meio mole. O segredo é sempre pegar um pouquinho da farinha, espalhar pela superfície para você poder sovar ela e não ter que colocar tanta farinha na massa. Eu prefiro assim porque aí o pão ele vai ficar mais molhadinho, não fica aquele pão seco, né?
E agora a gente vai deixar crescer. Então eu vou colocar aqui dentro da bacia. Vou cobrir com um pano, um guardanapo, e vou deixar ela descansando por aproximadamente 2 horas, até ela dobrar de tamanho. E aí a gente vai fazer os pãezinhos. Olha só o tamanho que a massa tá, ou seja, ela dobrou de tamanho e agora a gente pode modelar os pãezinhos. Eu vou colocar então de novo aqui em cima do meu balcão, eu vou salpicar um pouquinho de farinha para despejar a massa. Ela tá cheia de ar. E eu vou amassar ela só mais um pouquinho. Não precisa ser com muita força, bem gentilmente. Vou colocar um pouquinho mais de farinha para não grudar, porque lembra que eu não deixei a massa muito seca. Eu gosto dela assim mesmo, meio mole mesmo. Eu vou dividir a massa só para ficar mais fácil, então em algumas partes, pode ser 4, 5 partes. E aí eu vou fazer rolinho com cada uma dessas partes. E também vou cortar para fazer os pãezinhos. Então mais um pouquinho de farinha. E uma dessas partezinhas, então eu vou deixar compridinho. E aí cortar, você pode fazer no tamanho que você quiser. Eu não gosto muito pequeno porque eu acho que fica duro. Mais ou menos assim. E aí você dá a forma que você quiser. Eu gosto de deixar ele redondinho, parecendo um pão de hambúrguer. Então eu gosto de deixar ele redondinho. Eu só vou colocando assim as partes para baixo e aí coloco na assadeira. Com essa parte que eu coloquei para baixo, tipo essa baguncinha que eu fiz aqui para baixo. Porque aí na hora de assar não vai aparecer. E assim, tem gente que gosta dele compridinho. Fica legal também. Eu prefiro redondinho. Prontinho, agora eu já tenho todas as minhas bolinhas aqui. E eu vou cobrir de novo, ele vai crescer, mas agora ele vai crescer bem rapidinho. Então fica de olho, ele não pode crescer muito. E aí a gente vai assar. Então vamos cobrir aqui com um paninho de novo e esperar mais uma meia horinha, ele já vai estar bem crescidinho. E os pãezinhos já ficaram prontos, eles ficam super macios, olha só. Que fofinho que ele fica. Vou cortar aqui para vocês verem no meio. É ótimo para fazer sanduíche com hambúrguer e bom apetite! Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo!